Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Alexandre Martins, sócio de governança, riscos e compliance da KPMG. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje na sétima edição do nosso Fórum GRC Digital. Como vocês sabem, o principal objetivo do Fórum GRC é trazer à tona, trazer à pauta temas que sejam relevantes e que sejam atuais para a nossa comunidade de GRC aqui no Brasil. Dentro desse contexto e desse objetivo, na jornada digital do Fórum GRC, que começou lá em maio, a gente trouxe aqui alguns temas. O primeiro tema foi a importância da avaliação de riscos para a retomada pós-Covid. Depois a gente falou sobre os impactos da pandemia no ambiente de controles internos das organizações, sobre a importância de gestão de riscos para terceiros e da importância de ter ferramentas para o gerenciamento de terceiros. Falamos sobre automatização e robotização de back-office como formas de ganho de eficiência e controle para as organizações. Na quinta edição falamos sobre Hot Topics de Sarbanes-Oxley e FCPA. E no sexto e último episódio nós falamos sobre gestão de conflitos com parceiros de negócios e mediação. E para o episódio de hoje do nosso Fórum GRC, a gente traz um tema que ele não pode ser mais relevante, mais atual, que é cibersegurança e as novas ameaças nesse cenário em que a gente está vivendo atualmente. Cenário em que o trabalho remoto, que era esporádico, ele vira agora rotina e ele é um imperativo, é praticamente uma condição de negócio, onde a gente tem verdadeiras organizações aí dedicadas à apropriação de recursos das nossas empresas por meio de sequestros de ativos digitais e exigência de pagamento aí de resgates, e também onde boa parte das nossas empresas ainda enxerga o tema restrito à tecnologia e não necessariamente dentro da governança de riscos e de compliance das organizações. É um conceito que tem evoluído, mas que boa parte das empresas ainda enxerga isso como um tema restrito de tecnologia e, naturalmente, a gente precisa trabalhar na evolução dessa visão. Tudo isso pinta um quadro onde a gente tem, de fato, um cenário perfeito para a materialização dos riscos de cibersegurança. E é o que a gente tem visto amplamente aí divulgado na mídia, onde, de fato, a gente vê grandes empresas expostas e com prejuízos aí em decorrência de ataques que sejam materializados e bem-sucedidos quando a gente está falando de cibersegurança. E para falar sobre esse tema tão relevante atualmente, vou contar aqui hoje com o Rodrigo Milo, meu sócio da prática de cibersegurança, e com o Fábio Zeksic. Espero que tenha acertado a pronúncia, Fábio, gerente sênior também na nossa prática de cibersegurança. Como vocês sabem já dos eventos anteriores, todo evento ele vai ser gravado e disponibilizado para vocês, então não precisam ficar preocupados em estar tirando foto, anotar, porque de fato tudo vai ser disponibilizado para vocês. Na ferramenta tem o chat, que vai ficar disponível o tempo todo para que vocês possam interagir com a gente, colocar seus comentários e dúvidas. No final, a gente sempre tem aquele espaço mais dedicado ali aos questionamentos, ao bate-papo, mas durante todo o evento vocês fiquem absolutamente à vontade para interagir e colocar os comentários de vocês e as dúvidas. Passo a palavra para o Rodrigo Milo e, desde já, desejo um bom evento para todos nós. Obrigado, Alexandre, pela introdução. Bom dia a todos. Eu sou sócio responsável pela parte de cibersegurança, ou um dos sócios, né, da KPMG responsável pela parte de cibersegurança no Brasil. A ideia é a gente trocar algumas, vamos dizer, algumas ideias, né, sobre o que tem acontecido nesse ambiente, nesse novo normal, ou nessa nova mudança com a questão relacionada ao Covid, migração muito para o ambiente de home office,
Então, a gente vai estar passando com vocês aqui algumas questões que a gente entende que são importantes serem trabalhadas, principalmente nas questões de riscos, e algumas questões relacionadas à abordagem da KPMG. Lucas, pode passar só um slide, por favor? Então, nesse conteúdo aqui, a gente vai estar falando sobre o que é o contexto do novo normal, o que é o contexto do processo de Covid, né? Onde a gente está efetivamente trabalhando nesses novos riscos, né? O que existe efetivamente nesse contexto. Quais são esses desafios atuais que foram colocados com essa migração de ambientes home office e questões de pandemia e questões relacionadas à mudança da figura tecnológica nesse contexto. A gente vai trocar uma ideia com vocês com relação a dicas de segurança para esse novo cenário, né? O que pode ser feito, quais são os principais aspectos, quais são os principais riscos, como que a gente pode ajudar vocês nesse contexto, né? Qual foi a abordagem que a KPMG está adotando, a KPMG vem sendo contactada pelos clientes, vem sendo questionada pelos clientes de como poder ajudar, o que fazer, né? E a gente, no final, dá um resumo de quais são os principais tópicos que são importantes serem considerados e principais ações, tá? Então, eu vou pedir para o Fábio começar a apresentação e aí a gente vai trocando ideia aqui ao longo do dia. Aqui. Obrigado, gente. Pode falar, Fábio. Bom dia, pessoal. Obrigado, Milo e Alexandre, pela introdução. Prazer estar com vocês aqui discutindo esse tema. Como o Alexandre falou, temas de segurança e privacidade, principalmente nesse contexto, tem sido extremamente relevante para as organizações, né? E, de fato, a gente tem visto aí, por conta do Covid, uma migração da forma de trabalho, né? Então, a gente estava acostumado a acordar, levantar, né? Nos preparar e ir para o trabalho, e agora a gente não tem mais essa necessidade, a gente está trabalhando de casa. A grande questão é que não necessariamente todas as empresas estavam preparadas para esse cenário, né? Até quando a gente começa a participar de alguns fóruns, alguns surveys, a questão que aparece é qual foi o grande impulsionador da transformação digital nas empresas, e de fato foi o Covid. Então, empresas que não estavam preparadas para receber ou para suportar o colaborador em casa, para ter uma infraestrutura, para ter uma VPN, sistemas que eventualmente não eram acessíveis de fora da organização, mas que são fundamentais para o negócio, precisam agora ser acessados, né? De repente, uma plataforma de e-mail que ainda não estava na nuvem e você não conseguia acesso externo, agora você precisa disponibilizar ferramentas de gestão internas, de GRC, SAP, né, CRM, ferramentas do tipo que você só acessava de dentro da empresa, agora existe toda essa necessidade de acesso fora. Então, quando a gente vê um tempo recorde onde essas coisas aconteceram, os acessos sendo disponibilizados de forma tempestiva, a gente sabe que muitas vezes, para atender às necessidades do negócio, não necessariamente eu considero todos os aspectos de segurança, né? Então, muitas vezes, a toque de caixa, eu tenho que liberar um acesso, liberar um recurso para que o negócio não pare, né? E o lockdown afetou diversos negócios, diversos tipos de negócio, mas para que não afete ainda mais, para que eu continue com a minha força produtiva, eu tenho que liberar a toque de caixa os acessos. E aí a gente começa, nesse sentido, a ter uma série de incidentes ou uma série de riscos que estão sendo expostos, né? Que não necessariamente era de conhecimento do board da organização. Um deles que a gente coloca aqui é com relação aos riscos de terceiros, né? O tema aqui não é LGPD, não é focado especialmente em privacidade, mas quando a gente fala de toda essa cadeia de relacionamento que nós temos com terceiros, dessa troca de informações, muitas vezes de compartilhamento de infraestrutura, né? Que eu tive que, para habilitar o negócio ali, eu estou habilitando uma infraestrutura de um recurso de um terceiro que não necessariamente eu tinha. Como que está essa visibilidade? Ou seja, será que meus parceiros eles estão com os controles mínimos necessários para me suportar com segurança? Né? Eu tenho visibilidade de todos os terceiros. Aí tem uma pesquisa aqui que mostra que 40% do board das empresas não tinha visibilidade dos riscos envolvendo terceiros. E se a gente pesquisar um pouquinho no mercado o que tem acontecendo, a quantidade de incidentes e violações de segurança que ocorrem
por uma parte externa, por um terceiro, ela é extremamente relevante. Ou seja, então a gente teve um cenário onde, por conta da Covid, tivemos uma migração tempestiva para a forma de trabalho de casa, né? Home office ou working from home, e não necessariamente estávamos preparados, mas necessariamente precisávamos fazer isso acontecer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Acho que 80%, 90% das empresas acabaram se adaptando a este cenário. Algum complemento aqui, Milo? Tranquilo? Podemos seguir? Eu acho que, complementando o que o Fábio está falando, eu acho que só que essa pressão por mudança, lógico, ela traz mais riscos, ela trouxe outros riscos, ela trouxe riscos ao ambiente, mas o interessante é que a gente viu que muitas necessidades se aceleraram, né? E o que vai acontecer, pelo menos aí o que a gente entende, é que vão ter mudanças efetivamente no contexto de trabalho das organizações, né? Então, muitas organizações estão já migrando para o modelo de home office. Recentemente, várias organizações já estão falando nesse contexto de migrar, de implementar efetivamente, mesmo que seja alguns dias de semana. Alguns custos realmente foram, vamos dizer, diminuídos em relação a esse contexto, né? Lógico que outros custos aumentaram, mas tivemos reduções de custos, a tendência de empresas entregarem prédios, entregarem salas, etc. Então, reduzir realmente o ambiente de trabalho. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que se adaptar a um novo processo de segurança também, né? Então, acho que isso que é a ideia da gente tratar isso com vocês hoje, né? Muito nesse contexto do que muda e o que é importante a partir dessa mudança, que é uma mudança que veio, não é uma mudança passageira, o que a gente precisa efetivamente estar trabalhando na questão de segurança. Perfeito. Podemos avançar Lucas, por favor? Legal. Então, de forma resumida, né, eu sei que existem diversos riscos e desafios, mas a gente tentou elencar aqui os principais. Então, com este cenário de migração da forma de trabalho e novas necessidades, quais são os desafios que as empresas têm encontrado e quais são os riscos, né? Talvez o primeiro aqui quando a gente está trabalhando de casa, e a gente sabe que isto é comum, tem alguns aspectos, né, a serem considerados. Primeiro que o ambiente de trabalho de casa não tem necessariamente os mesmos controles que eu teria dentro da empresa, né? Então, dentro da empresa você tem toda uma série de ferramentas que te suportam, que fazem monitoração, você tem proteção de endpoint, você tem o acesso na navegação. Quando você está dentro de casa, não necessariamente. São poucas empresas que têm uma tecnologia onde você consiga replicar todos os seus controles tecnológicos no seu laptop ou no seu computador que reflitam o mesmo nível de segurança da empresa. Então, acho que o primeiro, considerando esse cenário, é com relação aos ataques de phishing, né? E eu acho que o objetivo principal aqui é comprometer, obviamente, a rede da empresa. Acho que esse é o alvo dos atacantes. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países mais criativos aí com relação à criação de malwares, de vírus, né? Então, eles usam o termo do momento, obviamente, falando sobre Covid, podendo usar o tema de vacina, de cura ou qualquer assunto relacionado, mandam phishings, né? Ou mandam e-mails bem elaborados e a partir destes e-mails, dependendo da ação do colaborador, do usuário, eu posso ter um comprometimento do meu computador pessoal, do meu computador e chegando à rede da empresa, obviamente, porque você está conectado à rede da empresa por algum sistema, geralmente por VPN, né? Se a gente olhar esses números, no primeiro trimestre do ano teve um aumento de 350% de golpes envolvendo phishing, malware, usando o tema, né? E o principal aqui é de ataque de ransomware. Então, o ransomware, acho que, não sei se vocês sabem ou se recordam, começou com o WannaCry, né? Aquela telinha vermelha, que é um vírus que criptografa todos os seus arquivos e depois, obviamente, alguém pede um resgate para que você tenha esses dados resgatados, né? E na maioria das vezes você acaba pagando e não recebe. Então,
tivemos vários casos de empresas que sofreram com ataques de ransomware, né? E aí, o grande problema não necessariamente é o ataque de ransomware, né? Porque você deveria ter uma proteção de endpoint ou uma ferramenta que impediria esse tipo de ataque. Mas a gente tem visto que alguns controles compensatórios, que são até talvez básicos, né? Me permitam falar assim, por exemplo, backup, contingência, alguns controles não estavam implementados. Então, você tem um aumento no número de phishing, um aumento no número de ataques, de ransomware, não necessariamente você tem aí tem os controles tanto principais com tecnologia quanto controles compensatórios implementados. Então, num cenário onde eu passo a ter maior exposição, eu estou trabalhando de casa e de repente aumentando os vetores de ataque, isso passa a ser bem relevante. Outra coisa, a gente tem visto que para que você possa trabalhar de casa, a gente tem feito uso, assim como estamos aqui no webinar usando, nesse caso aqui a gente está usando o Cisco Webex, né? Mas a gente tem visto várias ferramentas de videoconferência, Zoom, usando Teams, e tem várias outras ferramentas aí não conhecidas que pode ter algum tipo de vulnerabilidade. Então a gente já viu vulnerabilidades sendo reportadas no Zoom, né? E aí vazamento de credenciais e de acesso sendo vendidos na Dark Web, diversas empresas sendo comprometidas por conta disso, acho que até porque a Zoom era uma ferramenta utilizada em larga escala, né? E a partir dela você compromete toda uma infraestrutura. A gente também viu vários ataques no Microsoft Teams, que é outra ferramenta utilizada em larga escala. Então eu conseguia, por exemplo, explorar uma vulnerabilidade do Teams ali, que era uma ferramenta de update da própria ferramenta e submeter um malware, né? Então, assim, somente alguns exemplos que, trabalhando de casa, e aí tem outro fator aqui que não está nesse slide, mas que é interessante citar, nem todas as empresas forneceram um laptop corporativo para que as pessoas pudessem trabalhar de casa. Então, muitas vezes você acaba trabalhando no seu computador pessoal, né? O BYOD, Bring Your Own Device. E esse computador ele é usado tanto para fins pessoais quanto corporativos. Muitas vezes esse laptop ele não estava seguro, ele já tinha um malware, já tinha um vírus e não teve jeito. Eu tive que disponibilizar esse recurso para que o meu colaborador pudesse trabalhar. Obviamente que não é o caso da KPMG, né? Todos temos laptops corporativos, protegidos, seguros, mas quando você está fazendo uso de um computador pessoal e, obviamente, você tem a necessidade de conectar a rede da empresa e não deu tempo, ou você não tem ferramenta para que você pudesse fazer uma análise, até colocar esse computador em quarentena, alguma coisa assim, antes de adentrar a rede da empresa, então é outro fator, né? Então você soma tudo isso. O aumento dos ataques, a falta de alguns controles principais e até compensatórios, e o uso de computadores pessoais para o trabalho, então você tem um cenário talvez não catastrófico, mas próximo de. É isso que a gente tem enfrentado, né? De forma sucinta, os desafios das organizações. Manter a conectividade, manter a produtividade dos colaboradores, mas com segurança e privacidade, obviamente. E aí, Fábio, acho que só complementando um tópico que é importante, que eu acho que também acabou que ficou num segundo momento, foi justamente o trabalho de conscientização dos funcionários nesse novo ambiente, né? Você tem muitas empresas fazendo trabalhos de conscientizações relacionados à segurança da informação, segurança de dados e tal, mas em ambientes que você trabalha in-house, ou seja, onde você está trabalhando efetivamente dentro da tua empresa, da tua organização. Quando você tem uma migração para o trabalho home office, o Fábio deu vários exemplos aqui, do fato de você estar utilizando um micro que de repente não tem todos os níveis de segurança adotados num micro que você tem na sua organização, do fato de você estar usando um link que não é confiável, o fato de uma VPN ou de uma senha de uma VPN que talvez não tenha uma senha adequada, são coisas que a questão de conscientização do funcionário, a questão de conscientização do time, em realmente trazer isso para um novo ambiente, isso é muito importante, né? E a gente sabe que a migração, até em função das questões de quarentena e da pandemia, tivemos migrações muito rápidas, muito focadas em colocar o time em casa e, ao mesmo tempo, gerar esse processo para poder estar sendo feito, vamos dizer assim, a operação da organização.
Então, o fato da conscientização, do treinamento, da mudança desse conceito de efetivamente de riscos e relacionados à segurança, é uma coisa que a gente viu que ficou muito em segundo plano, né? Então, isso potencializou aí alguns exemplos que o próprio Fábio deu, que é o caso do ransom, o caso do phishing, né? O caso de você estar mais suscetível a estar recebendo um e-mail externo e estar abrindo esse e-mail e estar olhando e estar clicando em sites. Então, isso tudo também aumenta mais a questão de potencialização de risco. Tá? Perfeito. Queria só, para finalizar esse slide, acrescentar mais 2 pontos. A gente perdeu muito contato, né, muita interação humana. Então, quando você está no escritório, eventualmente você recebe um link malicioso ou um e-mail que não parece ser real, você tem o recurso de perguntar para o colega de trabalho do lado, né? Você recebeu esse e-mail também, né? Ou estranho, está um pouco confuso esse e-mail que eu recebi. Será que de fato devo abrir ou não? Quando você está em casa, não necessariamente você tem esse recurso tão fácil, né? E muitas vezes você acaba clicando, até por curiosidade, acessando. O outro aspecto importante é que nem todas as pessoas têm um ambiente de trabalho adequado em casa, né? Então você está trabalhando na sala e a criança está correndo ali, a mulher também está trabalhando, de repente você está numa reunião e comenta alguma coisa importante e a mulher está do outro lado da sala ali, mas acaba escutando. Então, assim, as questões relacionadas à privacidade, ao compartilhamento de informações, também acabam ficando bastante prejudicadas nesse sentido. Vamos para o próximo, por favor, Lucas. Quando a gente olha para o World Economic Forum e eles fazem diversas pesquisas, né, relacionadas ao tema cybersecurity e a preocupação dos executivos com relação ao tema, você vê que a principal preocupação dos executivos com relação a este cenário de coronavírus, o primeiro ali é uma recessão global da economia, né, algumas quebras, né, e o terceiro aparece a questão de cyberataques, fraudes alinhadas com o trabalho. Então você vê que o tema em si ele já traz uma preocupação, né? Se a gente pega aquele outro mapa do World Economic Forum que aponta os principais riscos, nos últimos anos cybersecurity sempre tem aparecido ali em terceiro ou quarto item, né? Você vê que agora não é diferente no cenário de pandemia. A preocupação aí do board e dos executivos com o tema ainda continua sendo relevante, né? Vê que nesse caso aqui é o terceiro item que mais preocupa eles neste cenário de pandemia. Pode passar, Alexandre, o Lucas, por favor. Legal, a gente falou um pouquinho aí do trabalho de casa. Talvez a pergunta aqui eu aumento, trabalhando de casa, os vetores de ataques, né? Então, só complementando o que a gente já falou, o primeiro item ali, né, a falta de interação tempestiva com outras pessoas, alinhada à ausência de controles de navegação, aumenta o risco de contaminação por vírus. Então, é o que eu comentei. Você está trabalhando de casa, e hoje os phishing são cada vez mais elaborados, né, o spear phishing, você não recebe mais aquele phishing onde é um assunto genérico e a sua ferramenta já faz um primeiro nível e barra, ou que você olha o assunto e fala, não, isso daqui de fato é um phishing, porque no assunto não tem nada a ver com a minha realidade ou com o meu dia a dia. Hoje, eu não disparo um e-mail dessa natureza, né? Um e-mail volumoso com diversos alvos. Eu estudo o comportamento de alguém, então posso pegar o comportamento do Milo, por exemplo, nas redes sociais, dependendo do uso que ele faz, identificar interesses comuns. Então, não sei aqui, eu estou chutando, mas vamos supor que o Milo gosta de pescar. Legal, então eu identifico lá que ele gosta de pescar e de repente ele postou uma loja que ele frequenta e compra os artigos de pesca dele. Eu sei que ele trabalha na KPMG, então eu vou mandar um e-mail para ele falando que agora a KPMG tem uma parceria com aquela loja de pesca e por conta dele ser funcionário ele vai ter 50% de desconto. Então o nosso cérebro é interessante, né? Porque ele vai pegar a primeira informação e entende que a primeira informação é verdade. Eu trabalho na KPMG, é verdade. Segunda informação, realmente eu gosto de pescar, também é verdade. A terceira, essa loja eu frequentei, também é verdade. A próxima informação que vai vir é clique aqui para você ter o desconto, ou clique aqui para acessar o nosso catálogo. As 3 afirmações anteriores eram verdade, a quarta você vai interpretar que também é. Então a possibilidade de você clicar acaba aumentando bastante, né?
Isso até é matemática, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Então tem essa questão. Então os ataques mais elaborados, eu estudo o comportamento das pessoas e a partir daí, por não ter essa interação com outros membros do departamento, da área, você acaba clicando. O segundo, eu acabei comentando um pouquinho da exposição dos aplicativos e dos sites e dos recursos internos agora sendo liberados para os colaboradores trabalhando de casa, e não necessariamente com todos os controles de segurança. E talvez um que a gente cita aqui que é bastante importante é o múltiplo fator de autenticação. Então, como que eu garanto, ou minimamente eu sei que aquele é ele mesmo? Hoje em dia, o usuário e senha já não garante muita coisa, né? Mesmo que você tenha uma senha com padrões de segurança, com requerimentos de complexidade, dependendo do tipo de ataque, você consegue obter essa senha. Então, como que de fato eu garanto que aquele colaborador, aquela identidade é daquele colaborador e que eu tenho um pouquinho mais de controle no ambiente? Então, eu uso um duplo fator de autenticação. Talvez um token no celular, ou um aplicativo específico, tem Authenticator, tem vários exemplos de aplicativo. E aí sim, você une a identidade, usuário e senha, com outro fator. Este fator, obviamente, o colaborador está de posse dele. Então, você acaba aumentando o nível de controle. E o último, eu também acabei comentando, só para ilustrar mais aqui, nem todos os colaboradores das empresas tinham laptop, nem todas as empresas tinham laptop. Aliás, é o contrário, né? Geralmente, quem tinha laptop nas empresas são a força de trabalho que vai a campo, seja a venda, a parte de consultoria, mas os demais não, você tinha um desktop fixo na mesa. Então, legal, você vai trabalhar de casa agora, você tem um laptop? Tenho. Então, usa o seu laptop, tá? A gente vai instalar um antivírus aí, talvez, e alguns mecanismos de segurança, mas não necessariamente você vai ter todos. Por exemplo, será que eu tenho um controle de atualizações de patch? Eu tenho um controle de navegação na web de forma centralizada? E aí, de novo, né, como que eu replico todo o controle, o ambiente seguro que eu tenho da empresa para o meu acesso pessoal aqui, sendo feito, por exemplo, da minha rede wireless de casa, né? Nem todos têm essas ferramentas. Existem formas de forçar, né? Então, por exemplo, hoje, se eu quiser navegar na internet sem passar pela VPN da empresa, pode ser que eu consiga. Tem outras formas de fazer. Então, eu não vou permitir que ninguém saia para a internet ou acesse nenhum recurso sem passar pela VPN. E aí, a partir do momento que eu estou dentro da rede da empresa, eu faço uma série de verificações e implemento os controles necessários. Mas, mais uma vez, não é todo mundo que tem acesso a essa ferramenta, essa tecnologia. Podemos passar? Alguma observação aqui, Milo, Alexandre? Tranquilo? Não, podemos ir, Fábio. Tá bom, e quais são os riscos, né? Então, já vimos os cenários, quais são os riscos que nós temos aqui? Talvez o primeiro aí, com relação à parte de desktop remoto, de VPN, eu estou tomando cuidado com os protocolos de criptografia que eu estou utilizando, porque aqui também tem uma falsa sensação de segurança. Muitas vezes eu acho que a forma de trabalho já tem um nível de criptografia, eu estou protegido. Né? E hoje também é cada vez mais fácil você quebrar uma criptografia, principalmente se você estiver usando cifras fracas, né? A quantidade de bits ou a forma que eu construo essa criptografia. Senha insegura, né? Então, não são todas as empresas também, parece até um pouquinho banal isso, né, de falar de senha segura, né, senhas 1, 2, 3, 4, password, mas tem muitas empresas que ainda não têm uma política de senha implementada, né, e aí você une dois problemas aqui. O primeiro é a falta de tecnologia. Então, eu não tenho o requerimento de complexidade de senha, não tenho controles adequados de senha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a conscientização dos colaboradores. E aí eu vou voltar ao ponto que o Milo comentou lá atrás. Será que deu tempo de eu capacitar todas as pessoas para trabalhar de casa? Elas têm que ter todo um controle de privacidade e segurança, né? Será que muitas vezes as pessoas usam as mesmas senhas para tudo, né? Então eu tenho uma senha no Google, no Gmail, que eu uso no Facebook, que eu uso no LinkedIn, que eu também vou usar na rede da empresa, né? E a partir do momento que tem um vazamento, e se vocês pesquisarem na internet a quantidade de vazamentos que tiveram, talvez até algumas dessas plataformas que eu citei, legal, então eu capturei aqui o usuário do Fábio, eu sei que a senha do LinkedIn dele é essa,
legal, tem um site da KPMG aqui externo que exige usuário e senha. Deixa eu tentar aquela mesma senha do LinkedIn. Pronto, consegui adentrar a rede da empresa. Então, é um problema de controle e de conscientização das pessoas, né? E as vulnerabilidades dos serviços mesmo que eu estou utilizando por conta de uma falta de atualização. Se eu não tenho um sistema centralizado para fazer isso, ou se eu não tenho uma forma de forçar, aqui nos nossos computadores ele aparece um pop-up falando que o computador vai atualizar e reiniciar em X tempo. E não tem opção, eu não consigo cancelar, eu não consigo fazer nada. Depois daquele X tempo ele vai automaticamente reiniciar. Óbvio que ele te dá um aviso para que você não possa, para que você possa salvar os seus arquivos e não perder, né? Mas ele vai atualizar automaticamente de forma mandatória, não tem opção, né? Um outro aspecto é que a navegação que eu faço na internet, né? Então, os atacantes sabem disso também, né? Que eu estou navegando não necessariamente com o mesmo nível de controle, e aí eles acabam usando sites conhecidos para colocar não somente vírus, mas para te direcionar talvez para algum site que não é comum, para que você possa inserir ali um usuário, uma senha, e você ter esse vazamento de informações, essa captura de informações depois sendo utilizadas de forma maliciosa aí pelos atacantes, né? E a VPN, né? Eu não sei se vocês lembram um tempo aí que o WhatsApp ele estava sendo bloqueado constantemente por decisões liminares, né? E o que eu mais vi nesse tempo, até engraçado, as pessoas baixando softwares VPN para burlar o controle ali de acesso ao WhatsApp. Eu conecto de forma criptografada e eu consegui utilizar o WhatsApp, né? O que muitas pessoas não sabiam é que muitos desses softwares de VPN disponibilizados, na verdade, você não estava usando nenhum tipo de criptografia e você, pelo contrário, esse software ainda capturava as suas informações, né? Então, não são poucas as empresas que não tinham uma solução de VPN corporativa e que deixou também a cargo do colaborador escolher. E aí, quando você vai para uma solução de Open VPN, uma solução que não é tão confiável, e eu volto para a questão da falsa sensação de segurança. Estou conectado no VPN, eu acho que os dados estão passando de forma segura, que de fato eu tenho um túnel protegido, quando na realidade não é isso que acontece. E aí eu acabo tendo aí também interceptação de dados passados, de usuário, de senha, de informações que são relevantes para o negócio. Então, esses são os principais riscos aí de trabalhar de casa, unindo com aqueles cenários, né? Basicamente, a gente está falando, como sempre, TI, segurança de processos, né, adequados para o trabalho remoto. A gente está falando de tecnologia aplicada para que eu tenha segurança. E a gente está falando da conscientização das pessoas para que, unindo esses três fatores, você tenha minimamente segurança para o trabalho remoto. E aí, complementando, Fábio, acho que a questão da VPN é uma questão importante, porque muitas empresas tiveram problemas de conseguir implementar a VPN corporativa e, ao mesmo tempo, dar uma velocidade de acesso, vamos dizer, adequado com o VPN, né? E aí, muitos dos colaboradores que eu conheço, até mesmo de empresas, falam assim, mas eu consegui acessar meu ambiente sem a VPN e aí era mais rápido, então não estava usando a VPN para me conectar. Então, isso também é um risco, né? A VPN não deixa de ser, um canal seguro, uma vez implementado de forma adequada, dentro dos conceitos que a gente está falando, é um canal seguro ou efetivamente uma porta segura para você se conectar dentro da sua organização. A partir do momento que você não utiliza esse canal seguro, você começa a fazer suas conexões sem saber para onde essa conexão está indo, está saindo, quem está monitorando ela e está acessando a sua empresa. Perfeito. Então, volta a ser mais a questão de conscientização, que o Fábio comentou, que é cada vez mais importante. A gente conscientizar o que é o certo, o que é o errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito em relação a cada um dos aspectos de segurança, né? Perfeito. Essa questão da conscientização, se você quiser passar já para o próximo, Lucas, por favor. Essa questão da conscientização é interessante, né? Porque, só voltando ao assunto da senha, quando a gente vê lá as 10 senhas mais utilizadas na internet, que a gente vê aquelas que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, password, 1, 2, 3, coisas do tipo, a primeira pergunta que talvez venha à mente é, poxa, como que tem alguém ainda usando senha desse tipo?
Mas eu gosto de perguntar também como que tem alguém que desenvolve um sistema que permita que o usuário final coloque esse tipo de senha, né? Então, assim, eu não posso transferir a responsabilidade somente para o colaborador, para o usuário final, sem ter um controle adequado do outro lado, né? Então, eu vou confiar que meu colaborador, eu não tenho nenhum tipo de controle de navegação, mas eu vou confiar que meu colaborador não vai navegar em nenhum site ou não vai clicar em nenhum link. Ok, pode ser que funcione para os mais conscientes, né? Mas nem para todo mundo. Então, eu tenho que unir esses dois mundos, né? E aí, só um exemplo aqui, usando um diagrama do que tem acontecido, né? De como as empresas estão respondendo a essas necessidades. Então, você tem ali na figura 1 o usuário final acessando a internet. Ele acessa a internet para dois fins, né? Primeiro, para ele acessar os serviços que estão baseados na nuvem. Então, você tem serviço de diretório, você tem o e-mail, né? O exemplo aqui é o Outlook, o Office 365, você tem talvez um serviço de GRC na nuvem, um serviço CRM na nuvem. Enfim, você tem diversos serviços na nuvem que não necessariamente você precisa daí de uma VPN. A partir do momento que você está na internet, você acessa esses recursos. Esse é o primeiro ponto. O segundo eu preciso acessar as aplicações, os diretórios, os meus arquivos que estão dentro da minha rede corporativa, né? Então, como que eu faço isso? E a gente está falando aqui de VPN, está falando dessas formas de acesso, né? E o caminho vermelho, que aqui é interessante, é o caminho do ataque, né? Então, o atacante ele vai tanto querer, obviamente, acessar também ou achar uma forma de burlar esses serviços que estão na nuvem, quanto acessar a rede interna da empresa, porque daí talvez aqui a gente até chama de joias da coroa, que são as informações que têm maior valor, né? Nenhum atacante hoje em dia, ou pelo menos grande parte deles, não vai acessar a empresa e tentar invadir e acessar arquivos por uma questão de brincadeira, né? Ou sem saber o que está fazendo. Ele vai com um fim muito bem, com um propósito muito bem estabelecido. Então, ele quer acesso a um projeto importante, a uma informação confidencial, algo de valor que ele possa usar, obviamente, para ter um retorno financeiro, né? Então, a joia da coroa aqui é quando eu consigo acessar a minha rede interna, seja explorando alguma das vulnerabilidades que a gente falou, e tenho acesso a essas informações que são confidenciais, né? E a partir do momento que eu estou na rede interna, tem até várias pesquisas que mostram que o tempo de detecção de um ataque pode durar até 6 meses. Então imagina alguém que já está dentro da sua rede, que obviamente ele vai se movimentando de forma a não gerar barulho ou nenhuma anomalia que algumas ferramentas podem detectar, ele não vai fazer nada assustador, né? Que aí ele gere algum tipo de alerta. Ele vai aos poucos obtendo acesso aos recursos que ele precisa e depois de um tempo aí ele tem todas as informações e consegue usar para benefício próprio e comprometer a rede da empresa. Então pensa num cenário onde com ferramentas, tá? Não estou falando sem ferramentas. Com ferramentas eu posso demorar até 6 meses para detectar um tipo de ataque desse. Agora imagina numa empresa ou num cenário onde não necessariamente eu tenho todas essas tecnologias e eu consigo fazer essa detecção. Por exemplo, se a gente perguntar hoje quantas são as empresas que têm um CIEM, que tem um SOC, né, um Security Operation Center, bem implementado, que eu consiga trabalhar de forma preventiva e não reativa, são poucas. Né? Algumas até têm ferramenta, mas não está totalmente utilizado, não está fazendo uso total dos recursos. Então, assim, esse é um fator preocupante já unindo aqueles cenários lá. Eu acho que uma coisa que é interessante aqui, Fábio, nesse contexto que você colocou, é a gente complementar que quando a gente está falando de uma empresa grande, talvez a gente tenha esses cenários muito bem estabelecidos, né? Mas quando a gente está falando de um pequeno fornecedor da sua empresa, imagina que esse pequeno fornecedor ele não tenha esse nível de controle, esse nível de implementação de segurança que você está estabelecido aqui, né? E através de, lógico, de todo um contexto aí estabelecido, o atacante consegue ter acesso a esse ambiente desse fornecedor.
E aí, a partir do momento que ele tem a credencial do fornecedor, o fornecedor vai ter acesso ao teu ambiente. Ou seja, o atacante ele vai estar atacando os fornecedores menores, as empresas que têm relacionamento com você, mas que não têm o nível de investimento e o nível vamos dizer, de segurança estabelecido, e vai pegar os credenciamentos que ele tem junto à tua empresa para poder estar atacando. Então, acaba que o teu fornecedor aqui também vira um vetor de ataque, vira um vetor de conexão. E ele possivelmente pode virar a ser vamos dizer, uma porta de entrada do atacante nesse contexto, né? E mesmo ele estando autenticado, estando com tudo, vamos dizer, estabelecido, ele virou a principal porta de entrada do atacante em relação ao contexto, né? Perfeito, Milo. Até uma questão, bem em cima disso que você colocou, é que geralmente você tem uma identidade federada ou você confia nesse parceiro, né? E quando você confia, a gente pressupõe que os controles acabam diminuindo, né? Na medida em que a gente aumenta o nível de confiança, eu coloco menos controle. Essa é a lógica natural das coisas, né? Eu já conheço esse fornecedor há tempo, ele já tem relacionamento conosco aqui há décadas, né? E eu sei que eles têm controles lá, então, ok, vamos estabelecer uma VPN site-to-site com esse fornecedor e a partir daí ele está dentro da nossa rede. E aí eu não tenho um processo de análise contínua, um due diligence ou algo que de tempos em tempos eu vou avaliar a rede desse meu fornecedor para saber se de fato ele está seguro, né? Então acho que essa questão de fato é bem importante. Pessoal, não sei se vocês têm algumas perguntas, querem fazer alguma colocação aqui, podemos seguir. Maravilha. Tá bom, podemos seguir, a gente passa o que o pessoal está colocando aqui. Perfeito. Bom, como as empresas estão respondendo, então, a todo esse cenário de ataque, né? Então, primeiro, por meio de políticas, como eu falei, a gente une políticas, processos e tecnologia, então vamos criar políticas de trabalho remoto. E aí, nesse sentido, a gente tem diversas publicações do NIST, né? Particularmente, eu gosto bastante do NIST, tem várias a gente até usa em algumas partes de nossos frameworks, porque de fato, né, ele te dá vários guidelines, vários how-tos aí de como você implementar controles para trabalho remoto. Então tem o caso da NIST 842, que dá uma série de recomendações a respeito disso, a 800-114, né, tem outra NIST que fala aí de treinamento de incidentes, né? Então, talvez aí voltando para a parte de conscientização eu crio um processo, crio uma política, e aí tem várias normas aqui, a gente está citando a NIST, mas tem outras, né? Que eu posso me guiar para definir esses procedimentos. A partir do momento que eu estabeleci esse procedimento, eu vou fazer todo um trabalho de conscientização das pessoas e, obviamente, eu implemento controles para averiguar se as pessoas estão cumprindo o que eu escrevi e o que eu defini em políticas, né? Talvez esse seja o primeiro ponto. Eu faço um risk assessment e avalio isso. O segundo ponto vamos fazer uma avaliação do recurso que o colaborador está usando, né, o que a gente chama aqui de avaliação de endpoint. Então, será que o laptop, o recurso que ele está utilizando, tem criptografia? Ah, Fábio, por que criptografia? Bom, primeiro que se você tiver criptografia no seu laptop, você já não sofre com um ataque de ransomware. Né? Se você já tem o disco criptografado, ele não vai ser criptografado novamente. Então você já está protegido contra ataques dessa natureza. Segundo, se eventualmente numa locomoção, numa necessidade de viagem, alguma coisa assim, eu tenho um furto, eu perco esse laptop, meus dados estão protegidos, né? Então a criptografia é extremamente importante. Segundo eu tenho proteção de endpoint no sentido de ter um antivírus, de ter uma proteção contra vazamento de dados, que é o DLP aqui, o Data Loss Prevention. Então, se não tiver, vamos colocar também, né? E a maioria dos antivírus também hoje, eles já protegem contra ransomware. Segundo, eu estou aplicando os patches, aquele laptop ele tem os patches, né? Ele tem controle de bloqueio de USB, tem os controles de acesso adequados, enfim, são vários controles aqui que eu deveria fazer, deveria averiguar antes deste laptop ou deste endpoint adentrar a rede da empresa. Tem outras ferramentas, por exemplo, o NAC, Network Access Control, que eu posso, uma vez feita esta averiguação, quando o computador vai entrar na rede da empresa, se algum desses requisitos não estiverem sendo atingidos, eu boto este computador numa quarentena, numa rede isolada, uma rede de quarentena, numa VLAN separada, aplico os controles necessários, uma vez que está
compliant, eu volto esse computador para a rede interna. Então, é outra forma de proteger. Depois eu faço uma revisão das configurações aí de VPN, de perímetro. Eu seto as ferramentas para videoconferência e as configurações de segurança que elas devem ter, né? Toda a parte de análise de regras de firewall, de CIEM, né? Que é o concentrador de logs aí para você ter um SOC. Eu verifico as minhas capacidades de armazenamento, e talvez isso seja um ponto extremamente importante também. Quando você está trabalhando de casa, e talvez para você ter agilidade, você pega as suas informações e acaba gravando em pendrive, OneDrive, Google Drive, qualquer meio de armazenamento externo, que não necessariamente você tem controles, né? E aí você começa a ter uma pulverização de informações e como que eu faço o controle de todas essas informações depois. E aí quando a gente vai para LGPD falando de dados pessoais, o cenário fica um pouquinho mais complexo, né? E por último, uma vez analisados todos esses aspectos, eu teria que fazer algum exercício de simulação de ataque. Então, legal, implementei os controles, eu tenho as tecnologias necessárias, os colaboradores de alguma forma estão conscientizados, vamos fazer um teste. Vamos ver se realmente os controles estão funcionando. Vamos fazer um ataque de engenharia social, né, ou qualquer outro tipo de ataque, para de fato testar a efetividade dos controles, né? Aí sim, depois de tudo isso, eu tenho o conforto de que eu tenho os controles mínimos de segurança e os colaboradores estarão trabalhando de forma segura. Eu acho que também é importante aqui, já que a gente está falando de um fórum de GRC, né? Aqui embaixo a gente tem uma régua que a gente fala em avaliar risco assessment, mudanças em controles, questões regulatórias. Então, todo esse ambiente, toda essa mudança que você está tendo hoje nessa estrutura nova e implementando essas respostas a esses riscos estabelecidos, eles têm que passar por um processo de registro e de reavaliação na questão de riscos dentro da organização, né? Então, agora você vai ter outros riscos que vão ter que ser tratados, você tem outros controles que têm que ser implementados, outros controles compensatórios que têm que ser implementados, outros controles que têm que ser testados, vai ter que ser trabalhado a questões regulatórias, como que você vai trazer as regulações regulatórias, né? Matriz de riscos que existiam anteriormente, identificação de matriz de controles, ou seja, tudo isso tem que ser revisitado e repassado nesse contexto que a gente está falando. E você tem que colocar isso também num embasamento aí de materialização de risco, porque alguns riscos que antigamente eram riscos que tinham uma probabilidade de se materializar muito baixa, em função de você estar num ambiente controlado, de você estar trabalhando in-house, etc., a potencialidade desses riscos aumentam em função da mudança do ambiente que você está e da estrutura tecnológica que você está implementando, né? Então, acho que isso é importante também, principalmente para os profissionais aí que trabalham com a questão de gestão de riscos, revisitar esses modelos de riscos para poder serem trabalhados de uma outra forma e até atualizar aquelas questões regulatórias que são necessárias para serem tratados, né? Perfeito. E aí eu volto de novo, talvez um dos temas do momento é a questão relacionada à privacidade, né, Milo? Porque quando a gente pensa em privacidade, né, muitas pessoas acham que é um tema novo e, de fato, privacidade por si é um tema novo aqui no Brasil, mas se a gente pensa na essência, o que é a privacidade, né? Como que você tem privacidade? Você tem privacidade a partir do momento que você implementa proteção, né, controles de proteção de dados, e aí você tem um certo nível para atingir a privacidade. Obviamente que esses controles eles vêm com a aplicação de salvaguardas tecnológicas, de políticas e procedimentos, mas é este nível de proteção que vai te levar ou não a ter privacidade, né? Então, a gente pode tratar dessa forma. E aí a questão de governança que é extremamente importante. Como que esses riscos estão mapeados e como que eu estou fazendo a gestão deles, né? Podemos avançar, Lucas? Legal. Se a gente pudesse elencar aqui algumas dicas, né? Tem uma série de ações a serem realizadas aqui, mas se a gente pudesse, até em termos de conscientização, elencar algumas dicas aí para este novo cenário, esta nova forma de trabalho, a gente separou 3 grupos aqui, né? Primeiro, dicas relacionadas à segurança para videoconferência, depois algumas considerações sobre trabalho remoto,
e algumas práticas de gerenciamento de ameaças internas. Eu acho que aqui, esses 3 aspectos, eu acho que ninguém foge do que a gente está, nesse cenário que a gente está enfrentando hoje, acho que ninguém foge dessas situações, né? Usar videoconferências, trabalhar de forma remota e para o time de TI, de GRC, de segurança, como que eu faço uma gestão de ameaças internas. Podemos seguir aqui? Bom, primeiro, dicas para videoconferências, né? E tem acho que hoje em dia a questão da videoconferência acabou se tornando usual, né? Todo mundo acaba fazendo videoconferência. Talvez a primeira dica que a gente põe aqui é quando você vai tratar de assuntos de negócio, né, que você coloca uma senha, uma requisição de senha para todas as reuniões. Então, tem como você setar isso. Você vai tratar algum assunto estratégico, algo que seja relevante, cria uma sala, configura uma senha e passa essa senha aí de modo particular para cada um. Então, você acaba evitando que outras pessoas acabem acessando a reunião ali, que não tenham a senha, que não tenham sido convidados. Então, você já limita bastante aqui o acesso às informações, né? O outro aspecto é que o host sempre entrar primeiro, né? Então, o host, ele entrando primeiro, ele com a lista de convidados, ele sabe exatamente quem ele convidou, quem que deve acessar a informação, e ele acaba monitorando isso. Então, ele entra, ele abre a sala, ele abre a lista ali dos convidados e vai monitorando quem entra ou não. Esse é outro aspecto importante, né? Fazer esse controle. Depois, todos entraram na reunião, né? Você bloqueia novas chamadas, bloqueia novos participantes, né? Tem como fazer isso também. O meu público está completo aqui, eu convidei 10 pessoas, as 10 pessoas estão aqui, eu bloqueio a sala, ninguém mais entra, e aí eu tenho essa segurança. Eu não preciso ficar... até porque quando você está falando, muitas vezes apresentando, você não está controlando, né, quem está entrando, né? Algumas ferramentas têm, as pessoas ficam num lobby, e você pode ou não admiti-las, né, para entrarem na reunião. Mas o ideal é que você bloqueie a sala depois que todo mundo tiver entrado, né? E aí você elimina uma série de riscos também. Segundo, muitas vezes as pessoas entram para essas reuniões de videoconferência pelo telefone celular, né, usando o número de telefone. Então, você recebeu ali uma chamada, um número de telefone que não é conhecido, tome cuidado ao aceitar, né? Então, também é prudente que você tenha esse controle antes, para que quando comece a reunião, aparecer alguém ali, um nome diferente, um número de telefone diferente, você não permita que essa pessoa entre na sala. Outro controle que dá para fazer, muitas vezes eu convido um público restrito para minha videoconferência e as pessoas dão forward, né? E aí você perde o controle. Então, a primeira pergunta é, será que eu devo permitir que os meus convidados encaminhem as minhas reuniões? Sim ou não? Se não, você já bloqueia ali, porque senão, de fato, você perde o controle. Ou, minimamente, você coloca um alerta, né? Então, se eu encaminhei uma mensagem aqui para o Alexandre para participar de uma conferência comigo e ele der um forward para o Milo, eu recebo um alerta falando que o Alexandre deu forward naquele link, naquela videoconferência que a gente vai ter. Então, é uma forma de controlar e monitorar também. Outro aspecto importante, limitar o compartilhamento de arquivos no chat, né? Porque muitas vezes, então, voltando um pouquinho, você não fez os controles aqui que eu citei, alguma pessoa entrou na videoconferência ou na conferência junto contigo, que não deveria estar lá, e ela acaba compartilhando um arquivo malicioso no chat, né? E aí ela está, obviamente, escutando a reunião, ela sabe do assunto e compartilha algum arquivo. E aí você clica naquele arquivo, pode ser de alguma forma infectado. Então, se não houver necessidade, limita o compartilhamento de arquivos no chat, tá? Dá para fazer por extensão, por tipo, ou simplesmente bloquear. Ninguém vai compartilhar nenhum tipo de arquivo enquanto a gente estiver fazendo chat, fazendo a videoconferência, né? Outro aspecto, será que todas as reuniões eu preciso gravar? Talvez até o contrário, né? Quais são as reuniões que necessariamente eu preciso habilitar a gravação para um assunto crítico, para uma questão importante, né? Então, posso ou não habilitar, e a gente entra outras questões aqui também de privacidade, né? Se é devido ou não. Outro aspecto relacionado aqui ao uso de softwares que não necessariamente
são de usos comerciais. Né? Então, eu preciso criar uma videoconferência, eu preciso colocar 30 pessoas, mas a minha ferramenta aqui, que eu tenho a licença corporativa, só permite 10. Legal, deixa eu buscar uma alternativa na internet. Acabo usando uma ferramenta, todo mundo falando bem, e eu uso essa ferramenta para criar uma videoconferência, só que essa ferramenta, né? Você tem o caso do Zoom, tem várias outras aí que existem vulnerabilidades que a gente precisaria analisar e se preocupar. Outro aspecto importante, aí mais para o nível de procedimento, né? Pô, você tem um público restrito para uma reunião, para uma videoconferência, pede para todo mundo abrir a câmera, se apresentar, ver se está todo mundo ali mesmo, né? Se tiver alguém, tiver alguém desconhecido ali, você já vai olhar e falar, opa, peraí, não conheço essa figura que apareceu aqui, por que ela está na reunião? Então é mais um aspecto de procedimento que você, se não tiver os controles de tecnologia, você acaba controlando com esta ação que é simples, né? Pessoal, vamos todo mundo se apresentar, liguem a câmera aí para a gente se conhecer, e cada um vai falando e você já elimina ali ou descarta algum desconhecido. Podemos passar aqui, Milo, Alexandre, querem comentar alguma coisa? Não, podemos seguir, Fábio. Legal. Bom, tranquilo, Fábio. Trouxemos também aqui 10 considerações sobre trabalho remoto de forma segura. Então, falamos de videoconferência, né? Agora vamos falar de trabalho remoto de forma segura. A gente comentou aqui com relação ao local de trabalho, né, que não necessariamente você tem na sua casa um local adequado. No meu caso aqui, eu acabei usando um quarto que era das meninas, que não está sendo utilizado, montei uma mesa aqui de escritório, estou trabalhando. Consigo trabalhar com a porta fechada, né? Consigo fechar a porta ali para que ninguém entre, mas eventualmente já pode acontecer, né, de alguém abrir a porta, de aparecer ali e acabar expondo a informação, expondo a pessoa, né? Então, assim, o seu local de trabalho ele está adequado, tem privacidade, né? Você está fazendo uma reunião, quem está ouvindo, né? De repente você é porta a porta com um vizinho aqui e você está comentando um assunto importante, né? A gente, não sei se vocês notaram, mas a gente está usando um fundo aqui de um background da KPMG, né? Se alguém entrar, aparecer ali atrás, não necessariamente ela vai aparecer na imagem, tem esse fundo, eu consigo distorcer, né? Eu consigo colocar um efeito ali de para bloquear mesmo, né? Para ter o foco aqui somente em mim. Mas enfim, tem vários aspectos de privacidade e segurança, falando do local e falando do. Hein, Fábio? Lembrando que essa questão do fundo também é um risco, né? Porque eu não sei quem está atrás acompanhando a reunião, qual o ambiente que está por trás de uma reunião. Então também é lógico, a privacidade que você tem no fundo de você mostrar quem está acontecendo, né, por trás, para quem está vendo, quem está participando do evento, é realmente um conforto, mas por outro lado você não sabe quem está por trás desse ambiente, né? Então quem está participando dessa reunião em conjunto com você com uma câmera ligada e com um fundo totalmente oculto, né? Excelente, Milo. Não tinha me atentado para esse aspecto da maldade humana nesse sentido. Verdade, né? Às vezes tem um monte de gente atrás de você, você mascara colocando background e você não sabe o que está acontecendo no fundo ali. Bom aspecto. Um outro item aqui é uma política de mesa limpa, né? Não é porque você não está no seu ambiente de trabalho que você não vai deixar a mesa organizada, né? Então você tem ali vários documentos, papéis, documentos importantes, informações pessoais, não necessariamente você deixa em cima da sua mesa, e aí você recebe uma visita em casa. E aí eu volto no aspecto, não necessariamente você está trabalhando num ambiente adequado. Às vezes você criou uma mesa para você trabalhar na sua sala, né? É o único lugar que tinha, você colocou uma mesinha ali, está trabalhando dali. Ah, legal, recebi uma visita em casa, um curioso, vai lá, pega os meus papéis, começa a mexer. Então, assim, a política de mesa limpa extremamente importante para esse cenário que a gente está vivendo, para não expor informações desnecessárias, né? Outro aspecto também relacionado a esse tema depois de um período de inatividade, eu tenho que ter algum tipo de bloqueio de tela, né? Vou tomar um café, e de novo, usando esse cenário que eu estou trabalhando da minha sala. Vou tomar um café e deixo desbloqueado aqui, e eu estou com um e-mail importante na minha tela, estou com informação importante sendo mostrada na minha tela, e alguém passa ou alguém que não deveria acaba vendo aquela informação, né?
Acho que complementando o que o Fábio está falando, acho que tem uma coisa que eu senti, pelo menos, nesse ambiente, vamos dizer, onde você tem colaboradores, né, de uma forma geral, dentro de um processo de home office. Nem todos os colaboradores têm, às vezes, um ambiente, como o Fábio comentou, né, de você ter um ambiente tranquilo, realmente um local onde você consiga privacidade para você trabalhar, né? A gente tem profissionais que têm ambientes distintos, que trabalham em ambientes distintos e que, às vezes, essa questão de você ter também a conexão aberta, você deixar isso para outras pessoas, de repente, tentarem conectar ou tentar dali fazer alguma coisa, até por brincadeira, às vezes até por não com má vontade, com má intenção, pode ocasionar um risco maior, né, de você ter uma exposição de algum serviço, ou até mesmo exposição de alguma informação. Então, por isso que esse aspecto também é importante nesse contexto, né? Perfeito. Outro item aí, voltando, né, a questão das senhas fortes. Então, tenham senhas fortes em todos os seus dispositivos, em todos os seus acessos. Hoje, a maioria dos sites e aplicações, eles permitem o uso de múltiplo fator de autenticação, né? Então, é extremamente importante. O WhatsApp, ele tem se tornado uma ferramenta de trabalho, né? A gente troca muitas informações pelo WhatsApp. O próprio WhatsApp, ele tem ali um duplo fator de autenticação, né? E, aliás, tem crescido demais o ataque ao WhatsApp, no sentido de você roubar, clonar o número, né? Então, isso tem acontecido demais. Um outro item, se possível for, né? O que é de uso pessoal, mantenha para uso pessoal. O que é para uso corporativo, mantenha para uso corporativo. Então, se você vai ter um entretenimento aí com seu laptop, se tiver um computador pessoal, use ele, né? Às vezes você é um cara que gosta de jogar, gosta de acessar sites na internet para uso pessoal, use um computador separado. Mantenha o computador de trabalho com um fim, objetivo específico, que é acessar os recursos corporativos, acessar a rede da empresa. Então, se possível for, mantenha separado. Se não for possível, obviamente, se eu não tiver, acabei tendo que usar o meu computador pessoal, aí a gente volta naquelas questões lá que a gente colocou dos controles e averiguações que a empresa deveria fazer para permitir que esse computador conecte na rede corporativa, né? Um sexto aspecto, quando a gente está falando de trabalho remoto, é você usar uma VPN. E aí, óbvio, uma VPN conhecida e segura, com as configurações corretas, né? Para você chegar nos recursos necessários. Um sétimo, a gente acabou comentando ali no item 1, Milo, apareceu aqui agora, que é coloque mecanismo de privacidade. Esteja atento ao fundo da sua webcam. Os nossos computadores têm um protetor de webcam, que não sei se de todos tem, né? De vocês tem, de quem está participando, mas é extremamente importante. Eu não tenho, tá bom, coloca um band-aid ali, já tá protegido, não tem problema. Saiu da videoconferência, fecha o protetor de câmera, tira o band-aid, coloca o band-aid, mas não deixa aberto, porque é muito fácil, qualquer tipo de exploração de vulnerabilidade, você acessar a câmera do laptop, né? E a partir daí obter informações sensíveis. Outro aspecto que apareceu bastante aqui, com relação à infraestrutura, nem todo mundo tinha uma internet adequada de casa para trabalhar, né? Às vezes, a capacidade inferior, eu não consigo acessar os recursos, eu acabo sofrendo um pouquinho com isso. Legal, eu sei que a internet de um determinado ponto ali pública é excelente em termos de conexão, vou acessar dela. E aí começa o problema. Você começa a conectar em algumas redes que não são seguras ou que não são conhecidas, para você ter um pouquinho mais de performance, e aí você expõe aí, de fato, se expõe a diversos riscos cibernéticos, né? Outro aspecto é que você se manter antenado ao que tem acontecido, né? Principalmente com ataques de phishing envolvendo o Covid. Então, será que este e-mail que a empresa enviou, será que esse e-mail que eu recebi falando do Covid, das ações, por exemplo, um tema que é relevante aqui é volta ao trabalho presencial. Né? Então, acabo recebendo um e-mail da KPMG falando que o mês que vem, por exemplo, estaremos de volta ao escritório. É um tema que chama atenção. Né? Eu acabo clicando ou não. Né? Então, a gente estar antenado com relação ao tema para não cair nessas armadilhas. E o outro aspecto legal, de alguma forma eu me descuidei, cliquei no link suspeito. O que eu deveria fazer? E aí a gente volta à questão da conscientização, né? Se as pessoas ficarem com medo de se expor nesse sentido, poxa,
acabei clicando num link aqui, eu acho que minha máquina foi infectada, apareceu umas coisas diferentes na minha tela aqui. Se elas forem conscientizadas corretamente, a primeira coisa que elas vão fazer é acionar o Service Desk, né? Ou seu superior imediato, alguma coisa nesse sentido. Mas elas vão contactar alguém e vão falar de fato o que aconteceu. Olha, eu recebi um e-mail, acabei clicando aqui, apareceu umas mensagens diferentes na minha tela, o meu computador agora está trabalhando de forma diferente, né? Então, reportar esses incidentes que eventualmente aconteceram, está extremamente importante também. Podemos passar? E outras dicas que a gente traz aqui com relação ao gerenciamento de ameaças internas. E aí, para o time de GRC, de segurança, de governança, que faz o monitoramento dessas ameaças, né? Então, o primeiro aspecto aqui é revisar as políticas, né? Então, eu já tenho política de trabalho remoto, eu tenho procedimento, eu conscientizei, não tem? Então, vamos trabalhar nesta revisão dessas políticas e divulgação para os colaboradores, tá? Depois, vamos revisitar todos os controles que a gente tem dentro da empresa para monitoramento e detecção de anomalias. Talvez esse é o momento ideal para fazer isso, né? Até porque se eu tiver algum incidente, voltando àquele cenário de 6 meses para detectar, como que eu faço? Como que eu atuo? Né? Quais os riscos que eu posso estar sujeito, caso eu não tenha essas ferramentas configuradas corretamente? Faz um assessment, né? A gente gosta muito dessa palavra assessment, né? Avaliação, porque é a partir dela que você define, talvez, todos os planos de ação para estar adequado a essa nova realidade. Então, a maioria dos nossos projetos, se não todos, a gente começa com assessment, né? Até porque a gente precisa saber qual é a situação atual para saber onde queremos chegar. E no meio desse caminho tem os gaps. Então, quais são as oportunidades de melhoria que vocês têm com relação à implementação de controles, de políticas e de processos para estarem seguros de acordo com essa nova realidade. Então, faça um assessment, faça uma avaliação e a partir daí enderecem os problemas. Depois, será que eu estou preparado, caso eu tenha um incidente, para fazer essa averiguação de forma remota? Eu tenho uma ferramenta de suporte remoto, de acesso remoto, e aqui tem um cuidado muito grande também, porque tem muitas ferramentas de acesso remoto que por si só têm vulnerabilidade. Então, você abre o desktop para um controle remoto e você tem uma série de vulnerabilidades atreladas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então são 2 pontos aqui. Eu tenho que estar preparado para suportar os meus colaboradores e até fazer perícias e averiguações remotamente, mas de forma segura, com as ferramentas adequadas, né? O quinto parece simples, mas é eficiente. Mantém um toque ou contato, né? Humanizado, né? Então, mais uma vez, tenha proximidade ali para que você consiga acionar um colaborador, consiga falar com alguém, consiga resolver de forma simples algumas questões que você tem. Né? Muitas vezes a gente vê as empresas indo para um lado de robotização, chatbots, né? E todo um sistema para que você tenha agilidade no atendimento, mas acaba, se você não estruturar muito bem isso, você acaba complicando ao invés de resolver. Então, esse contato humano é extremamente importante nesse cenário. O sexto item aqui eu preciso saber filtrar os meus alertas de segurança e atuar de forma tempestiva, porque se você configurar alerta para tudo, de repente o seu time vai estar recebendo ali 200, 300, 1000 alertas por dia e de itens que não necessariamente são importantes. Então, como que eu vou atuar tempestivamente se eu estou recebendo uma gama de alertas e eu não consigo saber o que é importante e o que é prioritário ou não? Então, esse trabalho é extremamente importante, de você ser alertado de itens que são, de fato, prioritários para você atuar, tá? E o último, eu tive uma ação maliciosa, eu tive um comportamento inadequado, eu tenho que saber também aplicar ações, até sabendo que determinadas ações elas têm consequências. Todo mundo precisa estar ciente a respeito disso, né? Eu gosto de brincar com a situação do semáforo e do radar em São Paulo, né? São Paulo tem radar em toda esquina. Se você, por exemplo, não respeitar o rodízio, vai ter um radar na esquina que vai te multar. Por que você está falando isso, Fábio? Porque a pergunta que eu gosto de fazer, e não todo mundo é assim, mas será que se eu não tivesse o radar na esquina, eu respeitaria o rodízio? Será que se fosse somente um alerta
ó, nesse dia você não pode sair com o seu carro porque é rodízio. Numa situação de emergência ou numa situação de conforto, será que de fato eu respeitaria? O que eu estou querendo dizer aqui? Que as pessoas precisam saber que as ações inadequadas têm sanções. Nem que seja uma conversa, né, uma advertência verbal, mas elas precisam saber que estão sendo monitoradas, existe um padrão de comportamento, um padrão aceitável de uso dos recursos computacionais e que se eventualmente eu sair fora desta linha, alguma coisa vai acontecer, né? Não necessariamente eu vou ser mandado embora, eu vou ter, enfim, não precisa ser algo nesse sentido, obviamente depende do que aconteceu, mas as pessoas estão conscientes que todas as ações são monitoradas e que eu tenho um padrão de comportamento, até para não expor a empresa a ameaças cibernéticas, né? Acho que aí, complementando o que o Fábio falou, acho que só um outro item aí, que pudesse ser um oitavo aí para a gente fechar esse contexto, é atualizar, depois disso tudo que a gente falou aqui, atualizar teus matrizes de riscos, teus ambientes de controle, etc., porque a gente tem uma nova visão em relação ao que é esse ambiente novo, quais são os riscos novos e quais são os controles novos, né? Perfeito. Pode seguir. Maravilha. Podemos passar, Lucas? Legal, pessoal. Então, diante desse cenário, tudo que a gente falou, a gente queria trazer algumas abordagens aqui. Vou até acelerar um pouquinho, estou olhando o relógio, temos mais 15 minutos, talvez um pouquinho menos para que a gente possa abrir para perguntas também, né? Então, como que a gente pode ajudar? O que a gente tem visto? O que a gente tem feito para ajudar as empresas, né? Pode passar, Lucas, por favor. E aí, quando eu falei que a gente gosta bastante do NIST, né, você vê que existe um fluxo aqui que é baseado no NIST, né, revisar, estabelecer, proteger e ser vigilante, né, ou seja, evitar, melhorar, detectar e responder, né, talvez faltaria um último que está acoplado ao responder aqui, né, que é toda a parte de recuperação do ambiente. Mas, enfim, esse é um ciclo, né, que a gente acaba utilizando nos projetos. Então, primeiro, a parte de revisão. A gente já falou bastante, né, de revisão de política, de processos, de controles tecnológicos, né, para que eu saiba realmente quais são as minhas fragilidades e o que eu preciso fazer para melhorar. Segundo, identifiquei as oportunidades de melhoria, vamos implementar esses controles. Vamos estabelecer os limites, né, de acesso às informações, vamos aplicar as medidas necessárias para proteger as informações no sentido de segurança e privacidade, né, de monitoramento, enfim, faça um assessment, identifique as melhorias e implemente as ações necessárias. Aí depois eu entro num processo de PDCA, né? Porque muitas vezes o que você implementou há 6 meses atrás não é mais válido hoje, né? Os ataques mudaram, as vulnerabilidades elas são novas a cada dia. Então eu entro num processo de PDCA para identificar as melhorias necessárias, né? Implemento aí no item 3 as medidas necessárias para que eu tenha proteção. A gente citou aqui VPN, a gente citou um duplo fator de autenticação, né? Mas cada empresa vai saber o que é necessário para se proteger. E até nos próximos slides a gente fala um pouquinho melhor a respeito desse tema. E depois o item, só para fechar aqui, Lucas, o outro item aqui é ser vigilante, né? Então, como que eu tenho monitoramento ativo, como que eu sou preventivo e não simplesmente somente reativo às ameaças e o que tem acontecido no meu negócio. Então, com este ciclo, né, com os controles adequados, a gente faz diversos tipos de projetos de análise, desde avaliar o nível de maturidade de segurança, privacidade, até revisar controles de segurança de endpoint, de CIEM, de regras de FAIR, enfim. É isso que eu queria, se o Milo e o Alexandre não tiverem nenhuma consideração aqui, entrar aqui para falar nos próximos slides. Pode seguir. Podemos seguir? Vamos lá, Lucas. Bom, então a abordagem aqui em cima daqueles itens, né? Identificar, detectar e responder e recuperar, tá? Na parte de identificar, então vamos fazer um assessment de endpoint, vamos verificar as ameaças, né? E a gente pode até setar a quantidade de endpoints, obviamente, se uma empresa tiver 10 mil endpoints, o quão efetivo vai ser a gente fazer uma análise de 10 mil endpoints. Então a gente seta aqui um número
limitado de endpoints, os mais relevantes, e a partir daí a gente replica essa análise para os demais, né? Segundo, vamos fazer aliás, o primeiro, tá como 0 aqui, eu acabei lendo um primeiro. O 0 é justamente todas as políticas e procedimentos que eu preciso criar e revisar e adequar para essa nova realidade de trabalho remoto, tá? Então, vamos fazer todo esse processo, vamos criar políticas novas e uma vez estabelecidas essas políticas, vamos fazer um trabalho de conscientização e divulgação. Aí sim, depois eu entro nos controles tecnológicos aqui de endpoints, até porque é a forma de eu conectar a rede da empresa por meio de um endpoint. Então, faço toda a avaliação dos endpoints, vejo se eles estão minimamente protegidos, as ferramentas utilizadas, para que eu tenha essa conexão segura ao meu ambiente empresarial. Depois eu faço toda uma análise de detecção, ou seja, todos os controles que eu tenho e todas as ferramentas que me permitam detectar anomalias, tá? Isso inclui revisão do Office 365, do Active Directory, todo o processo de armazenamento em nuvem, revisão dos processos de controle de VPN, de firewall, revisão dos mecanismos de monitoramento, aqui entra CIEM, SOC, tá? Entra nessa parte de detecção. E depois como que eu respondo e recupero a tempo. Eu gosto de dizer que quando você cria muito controle e ingesta demais, você acaba criando o efeito colateral, que é o Shadow IT. Né? Então, eu criei tanto bloqueio que o colaborador ele acaba achando um método de burlar aquele controle porque ele não está conseguindo trabalhar. Você bloqueou tanto, restringiu tanto o acesso dele que ele já não está produzindo mais e ele acaba achando alguma outra forma que expõe a empresa, né? Então, talvez mais importante do que criar esses diversos bloqueios e ser totalmente restritivo é eu implementar um processo, uma tecnologia ou um sistema, né, de gestão de segurança da informação que eu consiga detectar e responder a tempo. Né? Então, ok, eu entendi que ele tentou fazer uma ação maliciosa, ou até conseguiu, mas eu consigo responder a tempo antes que esse risco se materialize e tenha algum risco e cause algum prejuízo para a empresa, tá? Então isso é extremamente importante. Então a gente entra nesse sentido também. Obviamente que cada empresa tem um apetite ao risco, a gente leva isso em consideração. Cada empresa é um tipo, né? Tem um ramo de atuação. Algumas são mais críticas, outras nem tanto com relação à segurança e as informações que elas usam. Então, a gente leva tudo isso em consideração para fazer essa parte de resposta e recuperação do ambiente. E na parte de baixo, como o Milo tinha comentado lá atrás, entra toda a parte de governança, de assessment, de risco. A gente tem que ter em mente também todas as leis e regulamentações das quais as empresas estão sujeitas para poder atuar num nível adequado, né? O nosso recurso ele é limitado, né? Não adianta você chegar lá para o executivo e pedir 10 milhões para implementar controle de segurança, porque pode ser que ele não tenha. E segundo, se ele tiver, obviamente, ele vai querer justificativa do que por que você está pedindo 10 milhões, né? Onde que você deve investir esse dinheiro. Podemos passar aqui, Milo? Aqui, resultados da avaliação, né? Vou passar um pouquinho mais rápido. Todos os resultados da avaliação. Então, a definição de políticas, garantir que os sistemas comprometidos não estão conectados à rede, se houver esse comprometimento, os serviços estão funcionando dentro do esperado. Na parte da revisão, da configuração de aplicativos, né? Eu estou acessando os aplicativos de forma segura, com os acessos adequados, os perfis de acesso, senha, ou até alguns recursos já me permitem usar biometria, né? Que é muito mais seguro do que você usar uma senha. Para a parte ali do Security Operations Center, toda uma revisitação e revisão dos casos de uso do CIEM, ou seja, o que é efetivo eu monitorar, o que é crítico para o meu negócio monitorar, justamente para que eu não tenha aquela quantidade gigantesca de alertas e não saiba o que fazer a partir daí, né? Outra questão que a gente comentou, depois de implementado tudo isso, vamos simular alguns ataques aqui, vamos disparar algumas campanhas de phishing ou vamos tentar algum tipo de ataque para testar a nossa tecnologia. E geralmente esses ataques a gente não avisa o time de TI, né? Porque eles precisam saber que está um cenário mais próximo do real possível, obviamente tudo acordado com a empresa, mas será que eles conseguiram detectar essa nossa tentativa de ataque e responder a tempo? Se não, tem alguma coisa que precisa ser ajustada.
né? E depois toda a parte de compliance que eu preciso ter, né? Olhando para as leis, regulamentações, está falando de SOX, a gente está falando de LGPD, a gente está falando para instituições financeiras a Bacen, a 4658, a 3909. Então, cada empresa vai ter o seu ramo de atuação e uma regulamentação específica que a gente tem que usar para ter um nível de controles adequados, implementação de controles adequados de acordo com cada realidade das empresas, tá? Podemos seguir aqui? Vou passar rápido, tá? Para dar tempo da nossa abordagem. Acho que a gente cobriu basicamente toda a apresentação. Até vai ser disponibilizada depois, se eu não me engano, né, Alexandre? E aí tem o que a gente vai passar aqui é a abordagem um pouquinho mais detalhada. Sim. Então aqui a gente citou vários exemplos de políticas e processos, né? A gente comentou lá atrás da NIST, então são exemplos de políticas que a gente pode ajudar aqui a fazer, tá? Pode passar, Lucas. Toda a parte de avaliação de endpoint, a gente entra no detalhe de tudo que a gente analisa aqui, tá? Nos endpoints, mais uma vez, para impedir que eu tenha acesso, primeiro, que eu entre dentro da rede da empresa totalmente vulnerável, com ameaças, com vírus, com ransomware, e depois que eu estiver na rede da empresa, que essas pessoas não tenham acesso indevido às informações necessárias, né? Não expondo daí, você minimizando e mitigando o risco de vazamento de informações. Pode passar, por favor, Lucas, mais uma. Aqui, detalhando um pouquinho mais a simulação de ataques, né? A gente pode usar phishing, a gente pode usar várias técnicas de engenharia social, desde ligações, e-mail, enfim, diversas técnicas que interagem diretamente com as pessoas, mas também usando a parte de tecnologia para simular esses ataques, tá? Pode ir mais um. Aqui a gente tem algumas ferramentas de apoio também, onde a gente utiliza para simular ataques, né? Principalmente ataques de tecnologia. A gente gosta de usar esse CyberQChain, mas também tem o Attack Mitre, né? Então não vou entrar em detalhes técnicos aqui, são artefatos que fazemos uso para, uma vez que a gente tem uma vulnerabilidade, como a gente pode explorar aquela vulnerabilidade e saber se a gente consegue chegar a alguma informação crítica e expor à empresa algum risco cibernético crítico. Então, tem vários frameworks que a gente utiliza. Pode passar, Lucas. E aqui detalhando um pouquinho mais a revisão de CIEM. Basicamente o que eu preciso proteger, o que é crítico no meu negócio, aonde estão as informações que de fato agregam valor e a partir daí quais são os controles que eu preciso implementar de monitoramento de resposta a incidentes, tá? Pode ir mais um, Lucas, por favor. E aqui toda a parte de assessment de asseguração, principalmente ligado aí à parte de leis e regulamentações, né? Então, eu preciso estar aderente ou compliant com uma lei, a gente faz esse trabalho de asseguração. Ou eu preciso ter alguma forma de mostrar conformidade, por exemplo, ISO 27001, né? Ou a ISO 27701, que é de privacidade, né? Ou de data center, a gente pode fazer trabalhos nesse sentido também para demonstrar um certo nível de aderência, tá? Pode ir, Lucas. Pessoal, só um resumo rápido aqui, então. A gente percebeu, até para a gente usar esse tempinho restante para perguntas, a gente passou um pouquinho sobre o que tem acontecido no mercado, sobre os cenários de ataque, sobre as vulnerabilidades, né? Então, de forma geral, a gente teria que se preocupar com a revisão e a comunicação dos processos e dessa nova forma de trabalho para os colaboradores, né? Então, trabalhar na conscientização e nos procedimentos, políticas, procedimentos. A gente deveria revisar todos os modelos e processos que a gente tem e controles tecnológicos para que eu tenha o mínimo necessário de segurança, né? Para não expor a empresa. Eu deveria monitorar e fazer a gestão em cima dos incidentes de segurança ou de possíveis incidentes antes que eles se tornem de fato né? Antes que eles se materializem, né? Toda a parte de revisão de GRC, ou seja, será que todos esses riscos provenientes dessa nova forma de trabalho estão na minha pauta, estão na pauta de GRC, estão documentados, estão sendo monitorados, eu tenho métricas e indicadores para que eles sejam de fato endereçados? E depois, como que eu testo
tudo isso que eu implementei por meio de trabalhos de ataques de engenharia social, e a partir daí sim você entra num ciclo de PDCA. Então, atualizações periódicas das políticas, das formas, às vezes o que eu defini não está funcionando por alguns aspectos, eu entro num processo de melhoria contínua. Milo. Legal, legal, Fábio. Milo, deixa eu fazer um apanhado aqui do que o pessoal foi colocando. Óbvio que o tema ele é bastante vasto, né? Então daria, na verdade, para a gente ficar falando aqui um dia inteiro. Mas para a gente pegar e fazer esse apanhado geral, eu diria que a gente tem um cenário com um aumento dos riscos e com escassez de recursos. Nesse cenário, as perguntas também vão nesse sentido, por onde que essas áreas de GRC, os profissionais de GRC deveriam iniciar e dar o primeiro passo para poder responder a esses riscos? E aí, acho que respondendo a tua pergunta, Alexandre, a pergunta do nosso participante aí, eu acho que a gente mostrou um pouquinho que teve uma mudança muito grande em relação ao que a gente está falando de riscos, controles, ambientes, conscientização, etc., né, ferramentas, etc. Então, acho que o primeiro ponto é refazer um assessment, foi até o que o Fábio colocou ali no contexto, para que a gente entenda, nesse conceito de assessment, o que a gente efetivamente tem, né? O que a gente mudou, o que a gente migrou, o que a gente implementou de novo, quais são os riscos envolvidos novos, né? Então, acho que esse assessment é mais no sentido da gente entender o que a organização efetivamente está implementando ou implementou nesse modelo de transição e pretende continuar implementando nesse contexto, para que a gente tenha um entendimento claro daquilo que vai ficar a partir de agora, a gente faça as avaliações adequadas dos novos riscos, né, a exposição desses riscos, para que a gente consiga tratar ações para serem, vamos dizer, monitoradas e futuramente serem tratadas. Então, acho que o primeiro ponto seria esse, recomeçar a fazer os assessments, né, para entender o que mudou nesses ambientes, para que a gente consiga realmente avaliar os riscos de forma adequada, ver a potencialidade desses riscos e implementar os controles e, caso até necessário, os controles compensatórios, etc., com relação a isso. Eu acho que esse Legal. é o pontapé inicial aí. Não tem como a gente fugir do assessment, né? Não tem como fugir. A gente não conhece ainda, né, Alexandre? Tem muita coisa que a gente não sabe como ficou. Muita empresa migrou, voltou, foi para um lado, foi para outro. Então, acho que agora que a coisa já está sedimentada, eu preciso entender o que aconteceu, né? E talvez o time de gestão de riscos não tenha participado do dia a dia completo dessas mudanças, né? Então, acho que esse que é o contexto que é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. E um outro assunto que surgiu aqui nos comentários, e que eu acho que esse aí daria um fórum também específico para ele, mas como ele surgiu aqui, ele é paralelo a esse tema, eu vou colocar para você sobre o cenário de adaptação das empresas à LGPD. Qual a visão de vocês, uma vez que esse assunto ele anda paralelo com a segurança das informações? Saiu até uma reportagem, acho que foi hoje, em algum veículo de comunicação, falando que apenas 60% das empresas estariam, vamos dizer, adaptadas já à lei se ela entrasse em vigor a partir de hoje, né? Eu acho que a mudança que teve aí de, vamos dizer, de migração para esses novos ambientes, essa nova questão de um novo normal, a questão da quarentena, a questão de migração para o home office, isso atrapalhou bastante alguns contextos, né, de implementações até da própria lei. Então, assim, eu acho que as empresas tiveram que reavaliar alguns conceitos. Muitas empresas estavam apostando, sim, com uma postergação do prazo. A gente acha que isso vai acabar não sendo possível em função da questão aí vamos dizer assim, de questões de Ministério da aprovação, né, da medida provisória e etc e tal, questões das sanções. Mas, de qualquer forma, eu acho que, independente de qualquer coisa, o que é importante é já colocar nesse contexto que as empresas estão fazendo, se já não colocaram, a questão de privacidade, porque segurança, privacidade, está tudo aí, vamos dizer, no próximo, vamos dizer, elo aí que tem que ser avaliado, né? A privacidade, lógico, no contexto de uma lei, mas a questão de segurança já existe, as empresas já possuem, já tratam isso, questões regulatórias, questões relacionadas a leis também, né, específicas,
mas eu acho que isso tem que ser colocado tudo dentro desse bolo novo aí, desse pacote, para ser reavaliado e para ser tratado, né? O quanto antes, melhor. Eu acho que a gente não pode esperar mais para se tratar nada relacionado ao tema. Legal, Milo. Eu agradeço a ti, Milo, e ao Fábio pela apresentação, pelo evento. A gente tem bastante comentários aqui também sobre o conteúdo. A gente disponibiliza para vocês posteriormente o link para aqueles que participaram aqui. A gente tem o contato de vocês e a gente manda o link por e-mail que vocês podem acessar. A gente fica à disposição de vocês. No link terá também a apresentação e aqui os nossos contatos. Agradeço a presença de todos, em especial ao Milo e ao Fábio. Pessoal, bom dia, boa semana para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Até mais. Até logo, gente. Obrigado. Um abraço. Tá.